da paixão de Cristo, queremos contemplar a sua cruz e meditar sobre a esperança que a cruz de Cristo nos traz. Por meio do seu sacrifício e sofrimento, Cristo nos libertou para uma vida de fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo escreveu: a mensagem da morte de Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Nós celebramos este culto em nome do nosso Deus, que entregou o seu único Filho por amor a nós. Em nome de Jesus Cristo, que foi obediente até a morte. E em nome do Espírito Santo, que mantém a chama da fé acesa e nos permite celebrar em nossas casas. Amém. A partir das palavras desse hino, convido para fazermos o nosso reconhecimento de culpa. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. Oremos. Senhor Jesus, Tu pagaste um alto preço morrendo na cruz em nosso lugar. Foste obediente e amoroso até o último momento, carregando os nossos fardos, suportando o peso do nosso pecado. Ilumina o nosso entendimento para compreender a amplitude do Teu sacrifício por nós. Ajuda-nos a reconhecer o alto preço que foi pago e a viver para Ti com fé, esperança e amor. Dá que Tuas feridas sejam a cura dos nossos pecados. Permite que o consolo da morte seja alicerçado em Tua morte. Ó Jesus, não permitas que Tua cruz, medo e dor, Teu sofrimento sejam em vão em nossa cruz, medo e sofrimento. Misericordioso Deus, perdoa os nossos pecados e concede-nos o Espírito Santo para que possamos realizar a Tua vontade. Por Cristo Jesus que nós oramos. Amém.
Com o derramamento do sangue de Jesus na cruz, os nossos pecados foram lavados, purificados. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5b está escrito: Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Por causa do que Cristo fez, anuncio a você que os seus pecados estão perdoados em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
esse dia. Hebreus capítulo 10, versículos 16 a 25. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água limpa. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que o dia está chegando. Até aqui. Estimados irmãos e irmãs na fé, o salmista diz no capítulo 27, versículo 5, em tempos difíceis, ele me esconderá no seu abrigo. Sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Tempos de insegurança, de fragilidade da própria vida e de muitos anúncios de mortes. Nesses tempos difíceis, nós vemos o aumento da maldade e a diminuição da bondade. Nós vemos a mentira encobrindo a verdade, a corrupção ocupando o lugar da honestidade. Vemos a fome aumentando e a vida sendo desvalorizada, ceifada, interrompida. Em meio a essa triste realidade, facilmente nós podemos cair em desânimo, em desesperança. Por isso nós nos perguntamos, é possível ter esperança? Nas últimas semanas eu tenho me perguntado muito sobre isso. Talvez você, nos últimos tempos, também tenha se feito essa pergunta. É possível ter esperança? Olhando para este mundo, para a forma como as pessoas estão vivendo, facilmente nós podemos concluir, não há esperança. Mas olhando para a cruz de Cristo, para aquilo que Deus fez, podemos dizer, há esperança sim, muita esperança. O que a Sexta-feira Santa tem a nos dizer hoje? O que a paixão de Cristo, a sua morte, traz para nós? Resumindo as palavras de Hebreus, capítulo 10, 16 a 25, que nós acabamos de ouvir, podemos dizer que a cruz de Cristo traz o perdão dos pecados, nos dá o livre acesso a Deus e nos enche de fé, esperança e amor. Olhando para os tempos difíceis que nós estamos vivendo, podemos sentir que em Jesus há muita
esperança. Há esperança porque Jesus desceu às profundezas do sofrimento, do abandono, do desamparo. Na cruz, Jesus gritou bem alto: Deus meu, por que me abandonaste? Há esperança porque ao criminoso crucificado ao seu lado, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Há esperança porque as promessas de Deus são eternas e Deus sempre cumpre o que promete. No texto de hoje, no versículo 23, está escrito: guardemos firmemente a esperança que professamos, pois podemos confiar que Deus cumpre as suas promessas. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos esperançar sempre, porque a nossa esperança não está fundamentada naquilo que o ser humano faz. A nossa esperança está fundamentada no poder e no agir de Deus. Ele é a fonte da esperança. Para guardar e viver essa esperança, precisamos chegar perto de Deus. Essa semana vi que alguém escreveu nas suas redes sociais assim: tenho dentro de mim que nunca o ser humano chegou tão perto de Deus como nesse tempo de pandemia. Sim, precisamos chegar perto de Deus, nos aproximar dele. É isso que Hebreus nos recomenda quando diz: cheguemos perto dele com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo para nós: gente, vamos lá, aproveitem a oportunidade, já que Jesus abriu o acesso livre ao Pai, aproveitem esse privilégio de chegar perto de Deus, de se aproximar dele. Que grande privilégio Jesus nos alcançou com a sua morte na cruz. A cortina do templo que antes separava e distanciava se rasgou. Agora toda e qualquer pessoa tem liberdade completa de chegar na presença de Deus, de se relacionar com Ele, de ter comunhão com Ele, de orar sem intermediários. Numa palestra sobre depressão, o pastor Simon Schreiber citou uma frase interessante. Ele disse: a oração é a melhor comunicação sem fio que existe no mundo. Não precisa de sinal de Wi-Fi, não precisa pagar, está sempre disponível 24 horas. Em todos os tempos, a oração é uma grande ajuda, um grande privilégio. Através da sua morte na cruz, Jesus nos alcançou esse acesso livre, ilimitado, direto ao coração do Pai. Estimada comunidade conectada, o que Deus fez por nós na Sexta-feira Santa é a maior prova de amor. Realmente Ele nos ama muito. Ele se interessa muito por nós, pela nossa situação. E a sua única intenção é nos levar à salvação. Por isso, por causa do que Deus fez por nós, também nós podemos cuidar uns dos outros. É isso que está escrito no versículo 24. Pensemos
uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. É isto que Deus espera de nós, que pensemos uns nos outros, que amemos e façamos o bem. Um exemplo prático: uma pessoa que está com suspeita de Covid ou que testou positivo, não faz o isolamento, não fala nada e continua se relacionando e convivendo com as outras pessoas. Essa pessoa tem amor? Está pensando na outra pessoa? Com certeza não. Não está pensando nos outros, está agindo de forma egoísta, está levando perigo, ameaça de morte às outras pessoas. O que Deus espera de nós é justamente o contrário. Ele quer que nós pensemos uns nos outros, que nos coloquemos no lugar dos outros, que ajudemos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Como é atual esta palavra, não é mesmo? A última recomendação que Hebreus faz no texto de hoje é que não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Versículo 25. A fé em Deus cria a comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. É esperado da pessoa que crê que ela participe da vida de culto de sua comunidade. Quando isso não é possível de forma presencial, como agora, devido à pandemia, que nós busquemos outras formas de ter esta comunhão com Deus e de nos sentirmos também parte da Igreja de Cristo. Martim Lutero escreveu: Deus quer que os cristãos se reúnam para ouvir a sua palavra sendo pregada, receber os sacramentos, cantar, orar e dar graças a Deus. Aqueles que desprezam a igreja facilmente caem da fé. Martim Lutero disse: aqueles que desprezam a igreja podem ter a sua fé enfraquecida, diminuída. Eis a importância da comunhão. E a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé. Também alimenta a nossa esperança nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Desejo que o sacrifício de Cristo na cruz nos firme cada vez mais nesse caminho, no caminho da comunhão. E quando a nossa fé vacilar, quando a esperança adormecer e o amor estiver esfriando, que nós possamos nos lembrar da cruz de Cristo, da sua paixão, do seu sofrimento, da coroa de espinhos, da vida dele que ele sacrificou por amor a nós, para que nós recebamos a salvação. Nos lembremos sempre do que Deus faz e de suas promessas, que são eternas. Ele é o Deus que cumpre o que ele promete. Creio também que as vacinas que estão sendo aplicadas contra o coronavírus são uma prova do amor e do agir de Deus neste mundo. Deus continua agindo neste mundo com o seu poder e o seu amor. É por isso que nós podemos ter esperança. E o dia de hoje, que nos fala daquilo que Deus fez por nós, alimenta a nossa esperança. Desejo que o dia de hoje seja uma oportunidade para chegarmos cada vez mais perto da cruz de Cristo. Que assim seja. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos por tudo que fizeste por nós para nos salvar. Não conseguimos nem imaginar como fizeste isto, entregar teu Filho em nosso lugar para nos inocentar da culpa que pesava sobre nós. Senhor, Tu tens carregado os nossos fardos, Tu tens te colocado ao nosso lado para nos fortalecer na fé e na esperança. Em Ti buscamos forças para a vida. Vem, Senhor, e guia a nossa vida. Vem, Senhor, e protege a cada um e cada uma de nós de todos os perigos. Protege todas aquelas pessoas que sofrem diante das perdas que tiveram neste último ano. Foram tantas vidas perdidas para o coronavírus, tantas vidas perdidas por outras doenças. Senhor, ampara a todas as pessoas enlutadas, fortalece e consola a cada uma delas e dá a esperança da vida eterna. Senhor nosso Deus, pedimos pelas nossas autoridades para que possam trabalhar em favor da vida e daquelas que mais necessitam de amparo para sobreviver. Pedimos que estejas com todas as pessoas que sofrem diante da falta de trabalho para dar o sustento necessário para a família. Pedimos por todas aquelas pessoas que ainda não estão dando a devida importância aos cuidados necessários para conter o coronavírus. Ajuda a conscientizá-las para serem mais responsáveis no cuidado com a vida delas e a do próximo. E tudo mais que está em nosso coração e na nossa mente, colocamos diante de Ti através da oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final deste culto, recebam a bênção de Deus. Que o nosso Salvador derrame muitas bênçãos sobre a nossa vida. Que Ele nos dê uma fé firme, uma esperança viva e um amor que nos leva a pensar uns nos outros e a fazermos o bem. Que assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo que o dia de hoje seja uma oportunidade para chegar mais perto da cruz de Cristo. Fiquem com Deus e até o culto do domingo da Páscoa.